Vídeo 19. A carne nossa de cada dia. A carne a pasto é mais saudável do que a carne convencional? É a pergunta do capítulo aí, do subtítulo, né? Aqui, ó. A carne a pasto é mais saudável que a carne convencional? Esse é um assunto que vai irritar alguns e definitivamente deu início a algumas discussões acaloradas, tanto online quanto em conferências. Mas a verdade deve ser dita. Não existem dados que sustentem a afirmação de que a carne bovina, produzida a pasto, isso é aquela onde o boi só pasta, né? Seja mais saudável para humanos do que a carne convencional ou terminada em confinamento. Carne convencional que eles chamam é o boi que vive em confinamento. Alguns passam 2/3 da vida pastando e 1/3 confinados. O outro passa a vida inteira pastando. É isso que ele está querendo discutir aqui. Em outras palavras, até o momento não há grandes evidências que justifiquem as alegações feitas a favor da carne produzida a pasto do ponto de vista da nutrição humana. O que eu sei é que não existem mesmo estudos no que se refere à nutrição humana de diferenças de carne a pasto ou carne convencional. O que eu sei é que a carne convencional, aquela em que boa parte da vida o boi passa confinado, ela é mais macia, mais mole. Enquanto que o boi passa, aquele boi que passa a vida inteira pastando, andando o dia inteiro, vai para cima, vai para baixo e tal, a carne é mais dura. Isso é o que eu sei, também não sei se é verdade não. É o que o pessoal que mexe com isso me disse. Então, em outras palavras, até o momento, não há grandes evidências que justifiquem as alegações feitas a favor da carne produzida a pasto do ponto de vista de nutrição humana. Sim, sabemos que isso é chocante, mas ao mesmo tempo sentimos ser fundamental analisarmos todos os dados disponíveis e não estudos selecionados que corroborem nossas reivindicações ideológicas. No mais significativo estudo até o momento, pesquisadores de Michigan State University, Universidade Estadual do Michigan, né, analisaram o conteúdo nutricional de 750 amostras de carne bovina de animais alimentados a pasto, comercialmente disponíveis de 12 produtores em 10 estados nos Estados Unidos. A carne bovina lhes foi fornecida por fazendas que criavam entre 25 cabeças até 5.000 cabeças de gado. Aí tem um pé de nota aqui, um pé de página, né? Muito importante ressaltar que, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil, a maioria da carne é produzida e finalizada no pasto, segundo a Embrapa. No Brasil, cerca de 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagens. Fonte, o site da Embrapa, né? Por isso que eu recomendo que vocês adquiram o livro. Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem um link onde eu comprei o livro que vocês podem comprar também. Aqui tem o site, tem tudo que discute esse assunto. Não dá para ler aqui porque é um site comprido pra caramba. Aí depois vem essa estatística, né? Esse diagrama aqui, ó. Fonte adaptada do MIT and Mente biólogo. É isso aqui, ó. Isso aqui também não dá para ler, né? Você tem que ter o livro. Eu recomendo que você compre, porque você está comprando um ótimo livro. É um baita do investimento. Você estuda nutrição, você estuda ética, você estuda meio ambiente, você estuda saúde. Serve para você, para os seus amigos, para sua família.
É um assunto gostoso de ler, um livro fácil de entender, vale a pena. O teor de gordura total variou amplamente, de 0,08 a 3,6 gramas por 100 gramas de carne bovina. Quer dizer, a gordura variou, de cada 100 gramas de carne bovina variou de 0,08 a 3,6 gramas por cada 100 gramas, com média de 0,7 grama. Comparativamente, um filé de lombo convencional, eliminada toda a gordura, contém 5,6 gramas de gordura por cada 100 gramas de carne bovina. Também houve variações notáveis nas concentrações de todos os ácidos graxos individuais testados. Observe as diferenças entre a composição da gordura do gado alimentado a pasto e do gado convencional na tabela a seguir. Aí vem a tabela, ó. Como é que eu vou ler essa tabela para vocês? Fica difícil, né? Por isso compra o livro. Porque se você comprar o livro, você vai ouvir e ler ao mesmo tempo. Você está me ouvindo, mas está lendo. A experiência é muito mais significativa. Então, por exemplo, aqui, ó. Ácido graxo total. Na carne a pasto, média, 720. Carne a variação, de 84 a 3. Então não dá para ler, você tem que ler a tabela, né? Entendeu? Poderíamos fazer muitas observações sobre as diferenças na composição da gordura. Você sabe que gordura é uma das fontes de energia que nós temos, né, à disposição. O nosso organismo precisa da gordura. Porque o nosso metabolismo tira energia da onde? Dos carboidratos e da gordura. Então, se você não come muito carboidrato, a gordura é o que existe de melhor. Aliás, é uma das melhores coisas que aconteceu para a nossa evolução, foi o consumo de gordura animal, né? Existem pesquisas científicas que provam isso. Então, poderíamos fazer muitas observações sobre as diferenças na composição da gordura, mas destacamos aqui algumas mais relevantes. A carne produzida por pastagem é mais magra. Por quê? Porque ele anda mais, né? Ele se exercita mais. Eu imagino que seja isso, né? Eu não sou entendido no assunto. Ambas têm uma concentração semelhante de gordura saturada, 45% da gordura total. A proporção de ômega 6 para ômega 3 é muito menor na carne produzida por pastagem. A carne bovina convencional fornece mais ácido linoleico conjugado. Eu não sei o que é ácido linoleico. Aí, se você tivesse com o livro, o que você fazia? Você ia lá no Pai Google, né? Pesquisava e você ia descobrir. Por isso que eu falo, adquira um livro. O link está aqui debaixo. Onde está escrito mais, logo abaixo do título, está escrito visualizações, tem uma palavrinha escrito mais. Você clica ali no mais, vai ter tudo ali. Vai ter, eu até já anotei aqui que eu vou escrever, ó. Vai ter, cadê? Vai ter os dados técnicos dos livros, né? Os autores, editora, né? Para vocês saberem. Vai ter uma playlist da a carne nossa de cada dia, quer dizer, você vai ter todos os vídeos que eu já publiquei desse assunto. Se você perdeu alguns, você vai ter aqui na descrição do vídeo, clicando a palavrinha mais aí. Você vai ter o link para onde você vai comprar o livro. Você vai ter a playlist do Amigos do Figueira, que é aquela entidade que ajuda crianças com doenças gravíssimas, que vocês sabem que se eu conseguir monetizar o nosso canal, o dinheiro não é para mim, o dinheiro vai ser integralmente doado para essas crianças do Instituto Fernandes Figueira, que é uma instituição no Rio de Janeiro, junto com a Fiocruz, que trata de crianças que têm doenças, crianças e adolescentes, crianças com doenças graves. E tem o que vocês devem fazer, porque tem gente que começa a ver o vídeo, vê 1 minuto e sai fora. Aí não adianta, prejudica, melhor nem abrir. Tem que assistir o vídeo todo, por exemplo. Lá explica, aqui na descrição do vídeo explica tudo isso. Dos 4 principais pontos apresentados, o único de real mérito se refere ao fato de a carne produzida por pastagem ser mais magra. Essa diferença de 5 gramas no teor total de gordura
se traduz em 45 calorias por 100 gramas de carne bovina, bastante. O que pode aumentar facilmente para alguém que consome muita carne bovina e tem baixa necessidade de energia. Mesmo assim, pode-se optar apenas por cortes mais magros de carne bovina convencional, como o lagarto, com 2,5 gramas, 2 gramas e meia, né, de gordura por 100 gramas de carne. Então, o lagarto só tem 2 gramas e meia de gordura a cada 100 gramas de carne. Depende do corte, né, que você faz, do que você consome, né? Sabemos que muitos podem falar da proporção mais baixa do ômega 6 para ômega 3, como evidência de superioridade, mas observamos os valores absolutos. Caso se ingira 1 kg de carne bovina, ainda receberá apenas 3,2 gramas de ácidos graxos ômega 6 na carne bovina convencional. Isso é 3 vezes menos que a quantidade fornecida por quase 30 gramas de nozes e equivalente aproximadamente a 30 gramas de amêndoas. O mesmo acontece com o conteúdo do ômega 3. 1 kg de carne produzida a pasto fornece apenas 35 mg de EPA e 3 mg de DHA, com maior parte do conteúdo de ômega 3 sendo ácido alfa-linoleico. Basta comer cerca de 3 gramas de salmão-rei, que é um tipo de peixe, né, o salmão, para obter a mesma quantidade de EPA e DHA. Um filé de 100 gramas fornece aproximadamente 1 grama de cada. E podemos também ignorar o ácido alfa-linoleico, alfa-linolênico, uma vez que não é facilmente convertido em EPA e DHA. Ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa associada a benefícios para a saúde. Como vocês sabem, o ômega 3 é fundamental para a boa saúde cardíaca, né? Por isso que você deve comer peixe, sardinha, salmão, né? Peixe gordo principalmente. Dito isso, a troca de 690 gramas por semana de carne vermelha do gado convencional por carne vermelha de gado e cordeiro a pasto demonstrou aumentar significativamente as concentrações séricas de ácidos graxos ômega 3 totais, incluindo DHA, e reduzir a proporção do sérica ômega 6 para ômega 3. A ingestão diária de DHA mostrou aumentar 4,5 miligramas de 9,5 para 14 miligramas, o que está de acordo com os valores do DHA encontrados em carne bovinas de pasto. No entanto, em virtude da ampla variação do conteúdo de ômega 3 de amostras de carne bovina produzida a pasto disponíveis comercialmente, não temos como saber se consumir esse tipo de carne teria o mesmo impacto sobre você. Além disso, a triagem dos participantes exclui qualquer pessoa que comesse peixe gordo, salmão, truta, atum fresco, arenque, cavala e sardinha, por exemplo, mais de 2 vezes por mês. Será que consumir carne a pasto seria digno de nota de alguém que comesse apenas uma porção de peixe gordo toda semana? Precisamos verificar como um alimento impactará toda semana de refeição da pessoa, não uma mordida. O mesmo se aplica à quantidade do ALC. Em um ensaio clínico randomizado, adultos que tiveram a dieta suplementada com 2,2 a 2,7 gramas de ALC por dia durante várias semanas não obtiveram efeitos significativos nos marcadores de saúde, além de uma redução pouco significativa nos triglicerídeos. Para obter esse nível de ingestão de ALC,
seria necessário comer de 10 a 12 quilogramas de carne convencional e uma quantidade equivalente de carne produzida a pasto, se usarmos a quantidade máxima registrada de ALC, 23 miligramas por 100 gramas de carne. Agora, muitas dessas diferenças provavelmente são importantes quando se usa o sebo bovino isolado, pois é gordura pura. No entanto, ao optar pela carne bovina, sobretudo a magra, não existe muita diferença entre o gado alimentado a pasto e o convencional. Portanto, quando as pessoas relatam que a carne bovina produzida por pastagem tem mais ômega 3 ou ALC ou qualquer outras coisas, precisamos de algum contexto que sustente a afirmação. O valor de 3 centavos supera a de 1 centavo, mas ainda é pouco dinheiro. O estudo de Michigan State University, Universidade Estadual de Michigan, também analisou as concentrações de minerais e antioxidantes. De novo, houve expressiva variação em muitos desses compostos, incluindo ferro, zinco, cobre, silênio, vitamina E e beta-caroteno. Em média, as quantidades da maneira eram superiores à carne bovina convencional, mas não em um grau significativo. As diferenças foram de aproximadamente 1 miligrama de ferro, 13 miligramas de magnésio e 200 miligramas de potássio, 20 miligramas de cobre e 0,4 miligramas de vitamina E. Vamos inserir essa ideia no contexto da dieta geral de uma pessoa. Imagina que alguém está comendo 1 tonelada de alimentos ultraprocessados, carregada de ômega 6. Cerca de 70% da ingestão é de alimento à base de grãos. A pessoa come poucos vegetais e nenhum peixe gordo. Aqui está a típica dieta americana, em que a proporção de ômega 6 para 3 atinge algo em torno de 20 por 1. Trocar a carne convencional por carne a pasto no contexto dessa dieta, em geral, não causará um importante impacto na saúde. Agora, compare isso com alguém que come uma dieta densa em nutrientes, rica em vegetais, frutos do mar e carne, com pouco ou nenhum alimento processado. Suponhamos que essa dieta tenha uma proporção de ômega 6 para 3 de cerca de 3 por 1. Caso essa pessoa comesse mais uma porção de salmão ou sardinha, haveria um impacto muito maior na ingestão de ômega 3 do que mudar para 100% de carne bovina a pasto. Precisamos observar como um alimento afetará toda a semana de refeições da pessoa, não apenas uma mordida. Em síntese, existem diferenças entre carne a pasto e a convencional, sendo a primeira possivelmente mais densa no aspecto nutricional, mas ainda se desconhece o impacto disso em nosso corpo. Não observamos consistência na literatura sobre nutrientes da carne bovina a pasto ou seus impactos na saúde humana. Em outras palavras, digamos que lhes falássemos que alguns estudos, mas não todos, mostraram que as cenouras orgânicas têm o dobro de proteína que as cenouras típicas. Seria essa a melhor razão para comer cenouras? Quem come cenouras para obter proteína? Nutricionalmente, existem outros motivos pelos quais as pessoas consomem cenouras. E mais, também há boas razões ambientais para escolher cenouras orgânicas. Mas é certo dizer àqueles que não têm acesso a produtos orgânicos que não comam cenouras? Mas e quanto a outros componentes não nutritivos, como bactérias e substâncias tóxicas? Segundo os Centros de Controle de Doenças, CDC,
Em 2016-17, os surtos de intoxicação alimentar ocorreram com mais frequência por moluscos, 19%, peixe, 17%, frango, 11% e carne bovina, 9%. Em relação à carne bovina, o problema decorre em grande parte da E. coli, aquela bactéria, né? Que muitas vezes chega à carne bovina por meio da contaminação com material fecal. No entanto, amostras fecais de bovinos alimentados a pastos e convencionais mostraram concentrações semelhantes de E. coli. Dado, porém, que ignora os métodos de produção da carne bovina a varejo, a Consumo Reporters descobriu que E. coli e outras bactérias patogênicas prevaleciam mais em cortes comerciais de carne bovina convencional do que em carne produzida a pasto. Talvez em razão de como o gado é abatido e levado ao mercado. Por exemplo, carne e gordura provenientes de vários animais e taxas de bactérias do gado convencional demonstram maior resistência aos antibióticos comuns, o que significa que qualquer intoxicação alimentar tem chance de ser mais grave. É claro que se contorna todo esse problema cozinhando a carne o suficiente. Mas isso desencadeia outros problemas, como a palatabilidade e a formação de carcinogênicos, por exemplo, bem passados ou grelhada. A carne bem passada ou muito grelhada traz produtos que provocam câncer. Isso já está provado cientificamente. Por isso que você não deve comer carne muito passada, porque pode dar outros problemas. A resistência aos antibióticos e a ameaça à saúde humana constitui uma preocupação significativa, apesar de haver muito pouca evidência de que a carne comprada em supermercados e açougues tenha resíduos de antibióticos. A questão envolvendo antibióticos e pecuária surge de fato quando medicamentos importantes para os humanos são consumidos em excesso e passam do animal para o meio ambiente. O selo livre de antibióticos não é aprovado pela USDA, não tem um significado claro e não implica necessariamente que o animal não carrega bactérias resistentes a antibióticos. O gado doente é tratado com antibióticos, mas deve-se esperar que os medicamentos desapareçam antes do processamento. Outro uso de antibióticos na indústria pecuária acontece como elemento de prevenção de doenças e promoção do crescimento. A partir de 2017, no entanto, o FDA, Federal Drug Administration, que é um órgão americano de alimentos, não permitiu mais que medicamentos importantes do ponto de vista médico fossem usados na pecuária para fins de produção, de modo que a sua utilização está diminuindo rapidamente em geral. Descarta-se qualquer carne considerada positiva para resíduos de antibióticos. Em 2018, menos de 0,5% de carnes coletadas pelo Programa de Resíduos dos Estados Unidos continha quantidade detectáveis de antibióticos. Alguns estudos mostraram maiores níveis de resíduos de antibióticos em amostras de carne em outros países. Lembrando, no entanto, que cada país tem regulamentação próprias. Todas as carnes importadas para os Estados Unidos são inspecionadas pelo Serviço de Inspeção de Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e é contra a lei qualquer pessoa vender qualquer carne com níveis inseguros de antibióticos. Em função do risco de antibióticos resistentes a medicamentos no meio ambiente, achamos que existe um bom argumento para evitar a carne de animais criados industrialmente, mas parece menos um argumento nutricional. Em síntese, soa bastante improvável que se consumam resíduos de antibióticos de carne bovina convencional
embora exista um bom argumento para o melhor manejo do gado, onde os antibióticos seriam menos necessários. Falaremos mais sobre esse assunto na parte 2. Quanto às substâncias tóxicas, muitos poluentes orgânicos persistentes são lipossolúveis e armazenadas na gordura dos animais, incluindo humanos. Portanto, faz sentido que o gado exposto a níveis mais elevados de poluentes ambientais e pesticidas em sua alimentação contenha mais substâncias tóxicas em sua carne. No entanto, a carne do gado alimentado com alimentos cultivados como glifosato apresenta as mesmas concentrações insignificantes de herbicida que a carne de gado nunca o comeu. O glifosato na alimentação do gado nem mesmo parece afetar negativamente a composição corporal e a saúde metabólica do animal. Sem dúvida, existe o risco de que outras substâncias tóxicas estejam presentes em maiores concentrações na carne de gado convencional, mas por ora não temos evidência alguma disso. Outra área, ainda com a pesquisa escassa, se refere aos efeitos do estresse, em particular o que ocorre antes do abate, na qualidade nutricional da carne. Sabemos, desde pelo menos os anos 1970, que o estresse dentro de 48 horas antes do abate faz com que os glicocorticoides se infiltrem na carne, diminuindo o seu pH, aumentando a acidez e tornando-a menos macia. No entanto, o impacto nutricional da carne bovina, seja pelo estresse do abate, seja pelo estresse crônico do ambiente da fazenda industrial, não foi ainda investigado. Gostaríamos que existisse uma defesa nutricional melhor para a carne produzida a pasto, pois certamente resultaria em uma história simples. Há uma relevante diferença nutricional entre laticínios de animais criados a pastos e convencionais, e o mesmo vale para ovos convencionais e criadas a pasto, e peixes selvagens e de cativeiro. E como a base nas evidências por ora disponíveis, podemos elaborar e faremos um argumento sólido para a superioridade ética e ambiental da carne produzida a pasto. Mas, quando consideramos apenas as características nutricionais, proteínas, gorduras essenciais, minerais e vitaminas, a diferença entre a carne bovina a pasto e a convencional efetivamente inexiste. Com base na pesquisa publicada que revisamos, procuramos algumas maneiras de tecer o argumento nutricional em prol da carne produzida a pasto. No entanto, é bem fácil verificar os dados reais. Se encobrirmos isso para uma narrativa mais palatável, a falha óbvia nessa posição pode lançar dúvidas sobre tudo o mais que estamos sugerindo. Sabemos que nossa posição é bastante impopular, mas retomando o nosso exemplo da cenoura, um médico com senso ética nunca diria a um paciente que ele deveria comer apenas vegetais orgânicos ou nenhum vegetal. Compartilhamos a mesma posição sobre a carne. Para aqueles que simplesmente não têm acesso à carne bovina produzida a pasto, ainda sentimos que a carne vermelha em geral constitui um alimento importante e rico em nutrientes para os seres humanos. Exploraremos essa ideia com mais detalhes na próxima sessão do capítulo 15. Em suma, ainda que aplaudamos aqueles que podem consumir apenas carne produzida a pasto, achamos antiético exigir que as pessoas de baixa renda removam a carne das respectivas dietas e a substituem por opções menos nutritivas e que também tenham impactos ambientais. Como pais e especialistas em nutrição, aconselhamos aqueles que desejam dar à sua família o mesmo melhor benefício possível alimentar-se da carne bovina. Nem todos têm o privilégio de conhecer seu fazendeiro. Encerramos o vídeo 19. Um grande abraço.
Não deixem de ler a descrição que está escrita aqui embaixo na palavrinha mais. Cliquem lá. Um grande abraço. Curtam e compartilhem.